Existe um momento na carreira em que ser tecnicamente excelente já não é suficiente, porque uma coisa é ser muito boa naquilo que se faz. Outra coisa é transformar conhecimento em marca, abrir uma empresa, investir, escalar, assumir riscos e construir um negócio capaz de crescer. E é justamente aí que o profissional da saúde começa a perceber que precisa desenvolver uma habilidade que não aprendeu durante sua formação, que é pensar como empresário. Qual é o preço de crescer? Quanto custa para construir um negócio de sucesso? Como saber a hora de reinvestir, de contratar, de ampliar a estrutura ou até abrir uma nova clínica? E como fazer tudo isso sem perder a qualidade de trabalho, a vida pessoal e a própria saúde no caminho? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Doc Podcast. Eu sou Dulce Tigre, especialista em educação financeira para médicos e acredito piamente que CPFs financeiramente fortes constroem CNPJ de sucesso. Porque antes de existir uma empresa saudável, existem decisões pessoais, financeiras e profissionais que sustentam esse crescimento. E CPF, você só vai ter um na vida. CNPJs, você pode ter vários. E hoje eu quero conversar justamente sobre essa construção. Minha convidada é biomédica, especialista em estética avançada, empresária e fundadora da CB Clinic e criadora do método Duomedic. Mas eu não quero começar falando sobre tudo que ela já construiu, não. Eu quero que ela mesma conte como tudo isso começou. Doutora Camila Bandeira, seja muito bem-vinda ao Além do Doc Podcast. Muito obrigada, Dulce. É um prazer enorme estar aqui hoje para a gente bater esse papo aí gostoso sobre empreender, sobre estética, enfim, eu adoro falar sobre isso. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui, eu queria entender um pouco quem é a Camila Bandeira antes de ser a doutora Camila Bandeira. É uma coisa bem extensa. A gente mistura, né, também. Hoje em dia, não a gente não separar. consegue mais separar, exatamente. Mas vamos lá. A Camila Bandeira, né, CPF, como você falou, tem um irmão, é filha, né? Eu tenho um pai, mãe ainda, graças a Deus. Tenho um irmão. Sou mãe, tenho 3 filhos. Sou casada também. Meu marido, inclusive, é meu sócio também hoje em dia na clínica. E eu comecei muito nova. A gente pensa que não, né? Mas desde muito cedo eu tinha uma vontade já de empreender, mas eu não sabia nomear essa vontade. Entendi. Então, eu nunca quis um trabalho que me amarrasse, que eu tivesse aquele horário certo, rotina para entrar, rotina para sair e cumprir com funções ali iguais todos os dias. Eu sempre priorizei muito a minha liberdade. Que bom. E aí eu não sabia muito bem como nomear isso ali, adolescente, fiquei caçando para onde é que eu ia, o que eu ia fazer, enfim. Até que eu fiz um intercâmbio com 16 anos, fui para os Estados Unidos, passei 10 meses lá e decidi que eu ia para a moda. Sempre gostei também de estética, de cuidado, né, com a imagem, enfim. E aí decidi que ia para a moda, fui para a moda, fiz faculdade aqui. Trabalhei um tempo na área como editora de moda, então eu produzia catálogos e trabalhava para uma revista aqui local. Aí depois veio aquela necessidade maior de buscar algo, porque assim, o mercado aqui da moda ele é muito restrito ainda, né? Tem muito panelinhas, como a gente costuma dizer. Sei. E aí o meu pai, ele empreende também desde cedo, meu pai é um empreendedor nato, e ele viu, de certa forma, um potencial ali em mim e falou assim, vamos abrir alguma coisa para você. E a gente foi para uma feira no Rio de Janeiro de franchising, né, de franquias. E aí o nosso objetivo era algo voltado para a parte de produtos naturais, né, tipo Mundo Verde, alguma coisa assim. E aí quando a gente chegou lá, eu vi uma franquia de estética. E aí eu, olha, que interessante, né, estética. E aí começamos a estudar sobre, entender um pouquinho mais, e aí fechamos essa franquia, que foi em 2015. E aí eu comecei o caminho inverso. Eu não entendia nada de estética, só a parte ali da moda, mas resolvi abrir um negócio com a minha mãe, né? Minha mãe era sócia ali comigo. E aí a gente abriu essa franquia, que era do Dr. Ray, aquele cirurgião plástico famoso
lá de Hollywood, das estrelas de Hollywood. E abrimos essa franquia em 2015. E aí começou essa minha trajetória. Eu era relativamente muito nova ainda. Eu devia ter 25 anos, né? Tá. 26 anos. E começamos a franquia, mas aí não funcionou a franquia. Mas aí eu já tinha me apaixonado pela estética. Comecei a cursar biomedicina. E aí, pronto. Aí, quando a franquia encerrou, nosso contrato não deu certo, encerrou a franquia, eu falei, não, agora eu quero começar de baixo. Tanto que meu pai sempre ele me deu suporte, meu pai sempre me incentivou muito. Se você quiser, a gente vai e vê e monta alguma coisa. Eu falei, não. Agora eu quero caminhar com as minhas próprias pernas, de lá de baixo mesmo. Não quero depender de mais ninguém. Fiquei um pouco frustrada com a franquia quando não deu certo. E aí fui devagarzinho, prestando serviço para outras clínicas, depois alugava sala coworking, depois aluguei uma sala, até que, de fato, cheguei onde estou hoje com a clínica, né? Então, assim, a Camila, ela prioriza muito ainda a liberdade dela, tanto que meu objetivo hoje é trabalhar para que eu tenha mais tempo livre. Muito bom. Com os meus filhos, com meu marido, com a minha família, enfim. Mas eu tenho a estética como um centro já desde sempre na minha vida, né? Tanto pela moda, desde criança, inclusive. Eu sempre fui aquela criança que todo mundo dizia que eu era espilicute, né? Porque eu sempre gostava de andar muito arrumada, de usar coisas diferentes, enfim. Então, eu tenho a estética como um centro. E hoje ela é a base para mim, mas eu não vejo a estética só como fruto do meu prolabore. Entendi. Financeiro. Eu gosto realmente de transformar a vida das mulheres, de ver uma mulher que não consegue mais se olhar no espelho e, a partir do nosso processo de construção de imagem, ela voltar a se reconhecer. Então, isso para mim não tem valor. É óbvio que o financeiro é muito importante, mas eu gosto muito de ajudar o outro mesmo. Claro. Aí eu sempre gosto de falar, escutando a sua história, doutora Camila, eu vejo que não existe certo e errado. Existe aquela Camila que decidiu, entre aspas, fazer uma pós-graduação, um mestrado, trazendo uma franquia, que gera realmente, na prática, ali é uma grande escola. É diferente de você escutar só uma teoria, não. Você arregaçou as mangas, investiu, trouxe uma franquia para cá, aprendeu, porque é um aprendizado, né? No dia a dia é um grande aprendizado. Entendeu na imersão. E hoje construiu, pelaquela experiência que você teve lá atrás, construiu a doutora Camila, que está aqui hoje. Né? Com uma bagagem, um empilhamento de erros e acertos que a gente vai se modelando para a gente estar onde a gente está aqui hoje. Né? Isso mesmo. Eu gosto muito de falar sobre dinheiro, doutora Camila, e às vezes as pessoas dizem, a gente precisa de dinheiro para crescer. Você comprou uma franquia, trouxe para cá, mas hoje você decidiu que ia construir com o seu próprio esforço, com o seu próprio crescimento, com tudo isso. Lógico que a gente tem ajudas e dinheiro é muito importante. Sim. Você acabou de viver um momento de expansão, né? Você está vivendo esse momento de expansão da clínica. Então, eu queria entrar numa pergunta que pouca gente que está vendo o negócio crescer, ela entende, né? Uhum. Como é que você se organiza financeiramente para crescer, para se estruturar? Difícil. Então, eu tive, como você falou, né? Eu decidi que eu queria ali iniciar do zero, até para ir tendo essa vivência de fato, de começar ali de baixo para ir crescendo, entendendo qual que era o propósito do meu trabalho. Para abrir a clínica, de fato, nós tivemos, né, algum suporte, algum apoio ali para a gente conseguir montar, até porque a estrutura que a gente queria trazer era algo já diferenciado do que se costuma ter em clínicas aqui em Fortaleza, né? E, assim, para a gente, o primeiro momento, nossa primeira ideia é o quê? A gente conseguir devolver esse investimento. Verdade. Que a gente fez, né? Nesse primeiro momento, ninguém está pensando muito aí em encher os bolsos, até porque não dá, a gente está se estabilizando. Aí vem a grande diferença da dona para a funcionária, né? A gente primeiro tem que tentar se estabilizar, então a gente está dando uma freada, uma segurada aí para conseguir estabilizar e colocar a clínica no padrão que a gente quer, que ainda de fato não está como a gente quer. A gente iniciou a clínica tem 1 mês e um pouquinho, 45 dias, acredito eu. Mas a gente quer focar nisso, até porque o objetivo sempre foi de expandir. Então, nesse primeiro momento, a gente está focando todos os nossos esforços, inclusive financeiros, na clínica mesmo, dando uma segurada no nosso
pessoal, trabalhando muito Claro. mesmo. Então, entra ali 100 horas para sair, 100 horas para voltar, né? Exatamente. E o objetivo é o quê? A gente trabalhar internamente ali primeiro, para a gente conseguir depois ter essa liberdade, ter esse tempo maior mesmo, assim. Não sei nem se eu respondi mais sua pergunta aqui. Não, mas... doutora Camila, eu queria entender aqui, para quem está assistindo aqui, você que está assistindo aí, eu queria que você falasse qual foi o objetivo, o que é que a clínica entrega que é diferente, qual é o diferencial, o que é que vocês servem lá quando eu for lá na clínica. E vou esperar você ir lá, Vou, inclusive. lógico que eu vou sim. Então, começa desde a estrutura, Tá. né? Eu trabalhei em algumas clínicas aqui, conheço clínicas de colegas, enfim, de profissionais, nada contra. Mas eu queria algo que fosse diferente do que a gente costuma ver. Tá. Então, a própria experiência de quando você já entra na clínica, ela já tem esse diferencial. A gente tentou trazer a própria arquitetura do espaço, que já conduzisse o paciente ali meio que inconscientemente para onde ele vai. A gente tentou trazer muito o acolhimento já para esse espaço da clínica, né, para que o paciente ele sentisse mesmo em casa, ele sentasse ali no sofá e sentisse como se ele estivesse em casa, conversando ali, né, comigo, e não essa coisa distante da doutora, da profissional e o paciente do outro lado. Então, a gente quer trazer uma experiência mais premium mesmo. Então, o paciente, ele chega, ele já é recepcionado com um drink ali de colágeno, né? Ele senta ali, tem um barzinho lá na recepção que ele pode sentar e esperar. Tem um espaço que é uma sala ritual de espera, que tem uma cadeira de massagem para ele ficar ali enquanto ele aguarda o atendimento dele. Mas eu acho que, para além disso, que outras clínicas também podem proporcionar, a gente quer muito a questão desse acolhimento mesmo, da pessoa se sentir em casa, dela ter essa proximidade mesmo comigo. Então, a gente todo dia treina os nossos residentes, funcionários, para que o paciente, ele sinta através deles a doutora Camila ali também, né? Então, fora toda a parte de consulta, quando você entrar lá, você vai ver, né? A gente conversa muito, eu tento trazer essa conexão com o paciente, fazer ele se sentir à vontade, porque o paciente, ele chega com uma dor, né? A imagem, ela é algo que mexe muito com a gente. Então, ele chega com uma dor e eu preciso acessar essa dor dele, ele precisa trazer para mim para que eu consiga trazer um planejamento assertivo para ele. Então, é muito o olhar estético, a escuta e a experiência desse acolhimento, dele se sentir em casa mesmo. E, doutora Camila, especificamente, eu vou lá fazer o quê? É o rosto, é o corpo? Fala um pouquinho sobre os serviços que a clínica oferece. Então, o meu forte mesmo é o facial, né? Eu sou mais especialista em harmonização facial. Então, para ir comigo lá na consulta, a gente vai focar muito no seu facial. Então, estou sentindo ali meu rosto derretendo, estou sentindo ali a marquinha do bigode chinês, alguma ruguinha. A gente vai trabalhar essa parte de reestruturação do seu rosto. Mas a gente também tem outros procedimentos que não são tão invasivos, né, quanto os de harmonização facial de fato. A gente está implementando esses outros serviços até para a gente conseguir aí aumentar em outros meios, né, o nosso faturamento e implementar futuramente o corporal. Mas, nesse primeiro momento, o foco é o facial mesmo. Muito bom. E, doutora, você criou o Duo Magic, Isso. que é um método. É um Confere? método. Isso. Quando é que um profissional começa a transformar esse conhecimento? Como é que foi criar esse método em um método, assim, um processo, uma marca em si, né? Porque o Duo Magic, ele é uma marca forte. Existe uma mudança, assim, importante numa mentalidade de uma pessoa que não está só ali enchendo o horário e cumprindo o que todo mundo está cumprindo. Você criou um método que é exclusivo seu. Sim. Como é que você faz isso? Hoje, como é que você pensa num modo de escalar isso? Para quem é que usufrui desse método? Então, depois de muitos cursos, de muito estudo, muitos eventos, congressos, workshops, né, cursos mesmo práticos, eu comecei a ir enxergando o rosto de uma forma diferente, né? Eu vejo ainda muita gente que trabalha procedimentos isolados e eu não acredito nisso. Eu não acredito só
em tratar o bigode chinês, porque eu acho que não é isso que vai resolver o seu incômodo. Entendi. O nosso rosto, ele é um todo. Quando eu olho para você, eu vejo tudo, né? Eu vejo completo, eu vejo olhos, nariz, boca, o queixo, a maçãzinha do rosto, enfim. Então, eu pensei, eu preciso tratar o rosto do meu paciente como um todo, para que ele consiga, de fato, se olhar no espelho e ele ter essa mudança, né, da percepção de imagem dele, né? De não gostar e passar a gostar, digamos assim. Então, aí, diante disso, eu falei, eu preciso trazer alguma coisa que seja muito específica para essa minha visão, né? Eu preciso que as pessoas, elas me busquem pelo meu diferencial de método, porque injetar no bigode chinês qualquer profissional pode fazer. Mas ter o meu olhar estético, né? Ter o meu olhar clínico para o seu rosto e a minha execução, só quem vai ter sou eu, de fato. Então, eu comecei a estudar como que eu poderia trazer isso. E aí, entendendo sobre o envelhecimento, sobre as camadas aqui do nosso rosto, eu pensei, não, eu preciso criar um método que eu atue nessas 4 camadas, tratando o rosto de dentro para fora. Doutora. E aí, é exatamente isso que a gente faz no método. Eu trato o rosto de dentro para fora, a gente reestrutura, mas também regenera as células para que você tenha essa mudança, né? Sem ser essa mudança de imagem, mas essa mudança global da face mesmo, como um todo. E pensando em expandir, que você perguntou, o objetivo é que quando o método esteja bem estruturado já, né? Já esteja bem reconhecido, a gente abrir isso para mentorias, para outros profissionais também que queiram aprender, né? A gente já abriu, ainda que reduzido ali as mentorias, porque o nosso foco ainda está sendo na clínica nesse primeiro momento, mas a gente já abriu as mentorias para os profissionais que quiserem aprender mais do método e levar esses resultados também para os pacientes deles, né? Eu já consigo imaginar assim a clínica com várias clínicas assim querendo, porque a gente está falando de um, não é só de uma beleza, a gente está falando de uma autoestima, de uma pessoa, quando ela não está se sentindo bem, ela não fica bem na parte de relacionamento, isso. Ela não se posiciona profissionalmente, ela fica meio inclusa. Então, a gente está falando de autoestima em si, né? Isso. É uma grande tendência que hoje a sua clínica se multiplique, esteja lá, e a gente sabe que a gente não tem condições de estar em todos os locais com a mesma energia, porque a gente tem aquela energia que é o pensamento da gente de fazer aquilo ali. Só que chega um certo momento que você não tem como exclusividade nem tempo para executar tudo isso. Você precisa multiplicar, ter outras pessoas, como você falou, ter outras pessoas, outras doutora Camila no atendimento, recebendo, passando realmente uma cultura da sua empresa. A doutora Camila ela tem que estar em todos os pontos. Como é que você pensa isso? Como é que você divide assim, esse tempo de hoje? A doutora Camila que está com o paciente, tem que ter a doutora Camila que está treinando, que tem que aplicar a cultura na recepcionista, porque eu tenho que ter, da forma que se você fosse sozinha, você iria receber uma paciente com todo cuidado, porque está ali, você passou por aquilo ali. Como é que você divide seu tempo para ser essa mulher 1001 utilidades? Criar método e clínica e estar lá e ampliar e tudo isso. É difícil, o dia poderia ter 48 horas. O dia. Ou não, a gente já está mais cansada, né? Também tem esse outro lado, né? Porque parece que quanto mais tempo a gente tem, mais função a gente arranja ali para esse tempo, né? Verdade. E fora isso que você trouxe, ainda tem a questão ali do CPF, né? Exatamente. De arranjar tempo para os filhos, para o marido, para a família. Para você mesmo, né? Exatamente, né? Mas eu tento ir distribuindo ali ao longo da semana as funções. Obviamente que o fato de já ter criado um método, o fato de já estar mais bem posicionada nas redes sociais e a autoridade hoje me permite ter uma certa flexibilidade maior na questão da agenda, né? Então, a gente não é todo paciente que vai ser atendido por mim, de fato, né? Hoje em dia, a gente consegue... Então, por exemplo, eu tenho uma agenda preenchida, mas não é uma agenda que me consome absurdamente, até porque eu preciso, como você falou, arranjar tempo para essas outras funções. Então, sobre a questão que você trouxe dos outros residentes que a gente tem, eles me acompanham muito ali no dia a dia, para que eles vão pegando um pouco ali do meu jeito, né? Sem eu precisar estar, de fato, parando para treiná-los o tempo inteiro, né? Então, eles vão aprendendo ali meio que de assistir, né? A repetição
do que eu faço, eles vão treinando um pouco isso daí. Mas a gente tira momentos também semanais, quinzenais, para que a gente consiga alinhar com eles essa questão da recepção, do treinamento e etc. E sobre treinar outros doutores, né, os nossos... o objetivo é exatamente isso, a gente ter outros profissionais, ter outros doutores treinados por mim, lá na clínica, para que o paciente, quando ele chegue... Porque o objetivo é que o paciente ele venha para ser atendido na clínica. Tá. A gente quer fortalecer o nome CB Clinic. Inclusive, nós não colocamos o nome Camila Bandeira diretamente, justamente pensando nisso. Se futuramente nós quisermos expandir alguma coisa e eu dou o meu nome, isso limita demais, né? Então, eu trouxe as minhas iniciais ali, Camila Bandeira, é claro, mas que qualquer outra pessoa, se a gente quiser tornar franquia, se a gente quiser vender, qualquer outra pessoa pode usufruir. Eu continuo com o meu nome ali para usar em qualquer outra coisa. Então, o objetivo é formar outros doutores mesmo, dos que eu já tenho lá na clínica, né? Lá na clínica, os nossos profissionais que a gente tem, eles já são estudantes de biomedicina, eles já têm um interesse na parte estética, eles querem trabalhar já com isso. Então, eles já começam a vivenciar a experiência ali todo dia da rotina, para depois eles virarem os doutores, para que os pacientes eles venham para a clínica, pela CB Clinic. E aí, eles podem ser atendidos pela doutora Camila, mas também podem ser atendidos pela doutora Beatriz, que também vai ter o mesmo acolhimento, a mesma técnica minha. E aí, eu pretendo o quê? Quando a agenda eu conseguir chegar no patamar que a gente quer estabilizar lá a clínica, eu ter essa flexibilidade para que eu consiga treinar eles com mais ênfase, para que eles consigam fazer o mesmo papel que eu e eu consiga ir ficando mais nos bastidores. Eu não quero deixar de injetar jamais, mas eu quero realmente atender aqueles pacientes que façam mais sentido para mim e deixar os residentes, né, com esses outros pacientes da clínica. Eu gosto muito de trazer cases. Já que você disse que gosta tanto disso, pegar os pacientes que tenham sentido naquilo ali. Eu vou voltar um pouquinho, que mais uma vez, a gente não está falando só de estética. A gente está falando de uma coisa mais íntima, de autoestima, tudo isso. Tem algum case que você gostaria de falar? De que, cara, esse foi o case meu que realmente me chamou a atenção? Então, teve um case, inclusive, que viralizou recentemente. Como foi? Foi recentemente de uma paciente, inclusive, não sei nem se você deve estar capaz de ter visto e nem sabe. De uma paciente que ela passou alguns anos em tratamento comigo, né? A gente precisa entender que esses grandes cases, eles são anos de construção, né? Ninguém envelhece da noite para o dia, ninguém vai rejuvenescer da noite para o dia também. Então, precisa ter essa continuidade. E aí, ela passou esses 3 anos de construção comigo e viralizou o caso da Dona Esther. Quem tiver visto aí o caso de Dona Esther, tá aqui a doutora que realizou ele. Porque viralizou o Brasil mesmo, outros profissionais mandando mensagem, pacientes de outros estados querendo vir também. E a Dona Esther, ela saiu de mãe para filha mesmo, assim, o resultado dela, né, de transformação. Ela continua sendo ela, os mesmos traços, só que muito mais rejuvenescida, muito mais bonita, muito mais confiante e segura da própria imagem. Então, ela foi, assim, um grande case, como ela tem vários outros, mas ela foi o mais recente, assim, que a gente colocou e que viralizou e que teve um boom, porque foi uma mudança bem, bem considerável. E não só, claro, na estética, né? Mas também na forma de se enxergar, de se sentir, enfim, de se perceber. Ela mesmo comenta de vez em quando ela olha para a foto dela antiga, que ela diz assim, meu Deus, como eu tava sofrida. O que estava acontecendo? Eu falo, eu não gosto nem de ver essa foto mais, porque hoje ela não é mais aquela mulher. Então, acontece muito isso, da pessoa olhar e não se reconhecer mais como era antes, porque tá bem melhor agora mesmo, né? Eu queria falar aqui para as pessoas que estão escutando aqui a gente, que antigamente a parte de estética era muito para o lado feminino. E a gente está vendo que isso realmente está conquistando também um público masculino, né? Porque a gente está falando de longevidade, a gente está falando de uma coisa momentânea. E muitas pessoas acham que cuidar da estética, e você fez uma pontuação muito, muito bacana, de que não é da noite para o dia. Sim. Não é você ficar trocando de profissional, você viu o fulano que fez isso, aí vai lá no fulano que não da profissional tal que te viu. Aí, depois de 6 meses, vai em outra profissional. Depois de 6 meses, vai lá em outra profissional. E é importante entender que
para você se tornar uma pessoa longeva de saúde, por sinal, vou até abrir um parênteses, ontem eu estava assistindo televisão e vi, hoje é aniversário da Elba Ramalho, ela estava ontem no programa de domingo, e a gente vê o tão quanto essa pessoa, a Elba Ramalho em si, ela consegue preservar a beleza dela, né? Ela não passa, ela não tem um excesso, porque tem muita gente que tem excesso também, né? Gente, olha para ela e diz assim, gente, olha que leveza. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona para a pessoa esse processo, como é que você vende, quanto tempo, que não é só uma clínica, não é só uma ida a um procedimento. Fala um pouquinho sobre o seu entendimento disso, de preservar a longevidade. Eu sempre falo para os meus pacientes que é um casamento lá também, que a gente vai ter, né? Então, assim, não é da noite para o dia. O envelhecimento, ele começa lá dos nossos 25 anos. Então, muitas vezes o paciente chega com 40, 50, 60 anos e nunca fez nada. E não é só uma deitada lá na cadeira que vai fazer ele rejuvenescer. Perfeito. E voltar aí a recuperar esses anos, né, que passaram. Então, eu sempre falo para eles que é uma construção e que nós vamos fazer um plano de tratamento. É um plano de tratamento mesmo, que a gente pode ir fazer aquele primeiro momento todo de uma vez, ou a gente pode ir fazendo ele por etapas. Mas eu preciso que o paciente entenda que ele precisa retornar a cada mais ou menos 6, 8 meses para que a gente dê uma continuidade ao que a gente vinha fazendo para que ele, de fato, consiga chegar no resultado, no objetivo que ele veio buscar, né? Tá. E outro ponto é exatamente esse. Eu monto o plano de tratamento, eu não vendo o procedimento isolado. Muito bom. Então, ele vai cuidar da pele, ele vai cuidar da estrutura, ele vai cuidar do colágeno, ele vai cuidar de tudo ali, já naquele plano de tratamento. Então, eu já monto tudo isso para ele. A gente pode dar início por tudo ou a gente pode fazer por etapas. Obviamente que o fator aí, né, financeiro dele é o que vai determinar isso, né? Mas eu deixo claro para ele que ele vem, faz a primeira etapa e daqui tanto tempo, dependendo do que foi feito, ele volta para a gente dar continuidade. E que é um casamento mesmo, né? Ele precisa ter essa fidelidade comigo, porque é exatamente como você falou. Se ele vem hoje comigo, daqui 6 meses ele vai com outra pessoa, daqui 6 meses com outra pessoa, a linha de raciocínio dessas pessoas são diferentes. Perfeito. Então, ele nunca vai conseguir chegar no resultado que ele quer, né? Você precisa seguir ali, é igual a dieta. Não adianta você ficar mudando a dieta o tempo todo, que você não vai chegar no seu objetivo. Não é o fator da dieta que vai fazer você emagrecer, é o fator constância de você se manter naquela dieta. Então, é o fator constância dele vir ali comigo sempre naquele período certo para que ele consiga chegar no resultado dele. É, muito bom isso. O telefone tocando, mas já tirei. Doutora, a gente vê muito hoje em dia... eu queria entender um pouquinho a rotina de uma grande profissional, tá? Então, vamos falar aqui de uma executiva, de uma pessoa que está por trás dos resultados. Existem redes sociais, existem aquelas pessoas que enxergam o resultado pela clínica bonita, pela carreira, pela imagem, pelas conquistas. Mas existe uma rotina por trás disso, né? Da doutora Camila em si. Como é a rotina de uma mulher que quer crescer profissionalmente? Eu gosto muito de trazer essa intimidade, porque eu sempre fico imaginando uma pessoa que eu admiro, como é a rotina, como é que ele acorda, que horas ele vai treinar, como é que ele conversa, como é que ele tem um horário para o esposo, como é que se dedica consegue dividir esse tempo. Então, eu queria que você falasse aqui para as pessoas que estão aqui, geralmente com uma agenda muito... Eu sei que você também tem uma agenda muito cheia, mas a gente vai conciliando. Como é a rotina real, na vida real, de uma mulher que quer crescer profissionalmente sem abandonar as outras áreas da vida? É difícil, mas dá certo. É difícil, principalmente quando a gente tem 3 filhos, né? Mas o que acontece? Óbvio que eu tenho uma rede de apoio fantástica. Isso é primordial para quem quer empreender, quem quer trabalhar e quem quer ainda executar. Então, a rede de apoio ela é importantíssima. Graças a Deus que nós temos uma muito boa, né? Minha mãe aí ajuda muito nesse sentido. Mas, geralmente, como é que acontece? Eu tenho 3 filhos, então, de manhã tem a questão da escola, né, deles. E tem a pequena. Eu tenho uma pequena de 1 ano e 10 meses. Fazendo hoje, inclusive. Fazendo hoje. Como assim? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, dia 17. Tô fazendo 1 ano e 10 meses. E aí, de manhã, geralmente eu tô ali com ela, vou me arrumar, ela fica ali nos pés, né? A gente já dá uma atenção, os outros já foram pra escola, tomo café.
E aí vou para minha rotina. Praticamente eu passo o dia na clínica e as demandas dos meus filhos, nesse primeiro momento, eu resolvo via celular. Então, muitas vezes, é uma tarefa que eu faço com eles de casa via chamada de vídeo, uma forma de tentar me fazer ali presente, Legal. né? Então, quando eu chego, a pequena já está geralmente dormindo, mas os outros dois que eu não vi pela manhã muito cedo, eles estão acordados, então eu já vou tentar colocar eles ali para dormir também, para ter um tempo ali com eles, ou fazer alguma tarefa que não deu certo durante o dia. Quando possível, deito com um deles para dormir também, para poder ter esse tempo, porque eles, inclusive, me cobram muito isso. Você está trabalhando demais, você está trabalhando demais. E é doloroso para a mãe ouvir isso, hein? São fases, né? Eu digo que a gente tem que entender essas fases da vida. Mas hoje, a minha rotina, basicamente, ela está, depois que eu abri principalmente a clínica, ela está muito focada nisso. Então, o meu tempo está 90% na clínica e 10% em casa. E aí, onde que entra a parte da rotina que eu tento trazer para os meus filhos, para o meu marido, né? O Felipe trabalha comigo também lá na clínica, é meu sócio. E aí, a gente tenta separar, né? O marido do sócio, para que a gente não misture muitas coisas. Então, às vezes, ultimamente, a gente até estava conversando que estávamos falando muito sobre trabalho, aí a gente tenta dar um pezinho atrás, porque acaba se confundindo, né? Então, a gente tenta ter momentos a dois e não falar sobre trabalho. Então, às vezes, à noite, durante um jantar ou no final de semana. E com os meus filhos também, final de semana. Eu tento levar eles para fazer alguma programação, tomar um banho de piscina, alguma coisa. Mas, hoje em dia, a minha rotina ela é basicamente acordar, ir para a clínica e depois voltar para dormir. Claro que tem outras atividades que eu gostaria de estar fazendo nesse momento, mas eu estou priorizando, de fato, ali a clínica mesmo, nesse momento. Tá 100% quase trabalho aí, focado. Para você que está nos escutando aqui agora, você tem que entender que a vida é feita de fases. Existe a fase da plantação, existe a fase da construção em si, né? Existe a fase da colheita. E é que a gente não deve ultrapassar isso, deve entender, porque hoje, às vezes, a gente também faz aquela imagem, eu estou trabalhando demais. Não, eu estou no meu momento de construção. Você é uma pessoa super nova e quando você chegar numa fase mais adulta, você quer olhar para trás e dizer, eu fiz exatamente no momento onde precisava e agora eu estou usufruindo. E não inverter, né? Isso. Porque tem muita gente que quer usufruir aqui, passa o time e aí diz, putz, grila, não fiz. E aí é o que eu digo, doutora, para a gente já ir finalizando, porque olha como passa rápido. O que é que significa riqueza hoje para você? Olha, riqueza para mim não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro para mim, não. Para mim, riqueza é, em primeiro lugar, ter saúde, para que eu consiga fazer tudo que eu tenho vontade, né? E, em segundo lugar, é ter uma família incrível e maravilhosa. Para mim, isso não vale. Então, muitas vezes, a gente se pega pensando, eu poderia estar melhor, eu poderia ter mais condição, eu poderia estar fazendo isso. A gente fica se cobrando muito, né? Que nem você falou agora. Eu me cobro de trabalhar demais, mas quando eu não estava trabalhando, eu me cobrava do mesmo jeito. Isso. E aí, a gente precisa entender que são fases. Mas, para mim, é ter 3 filhos incríveis, maravilhosos, assim, que são tudo na minha vida. Um marido também incrível, maravilhoso, que também é tudo pra mim. E ter meus pais também ali do meu lado. Então, acho que riqueza pra mim, resumindo, é ter uma família, uma base. O lar, né? O lar, ele traz muita paz. Pra você ter pra onde voltar, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, a recompensa. Você sabe que volta e aí você recebe o sorriso de uma criança, um abraço, uma mãe, eu te amo. Sincero, né? E isso para mim não tem preço. Eu gostei quando você falou riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E realmente não é, né? Porque eu falo isso, mas quem tem dinheiro não tem tudo. Realmente não tem tudo, não. Porque o dinheiro ele só potencializa aquilo que você realmente é. Ele te traz um pouco mais de conforto, mas a riqueza é interno, né? Você chegar e você se sentir abraçada, acolhida. Por isso que eu digo aqui, eu tenho uma idade, eu sou mais velha do que você. Então, eu digo, reconheça realmente, eu estou muito feliz porque por você entender isso, preserve. A vida da gente é feita de picos e vales.
Nem tudo é 100% a vida inteira, né? Então, tem momentos que você está muito bem no seu profissional e você tem que ter cuidado na sua parte familiar, porque ela não está. E você tem que se ligar, fazer que nem isso que você fez. Opa, vamos parar um pouquinho, eu preciso subir aqui. E, às vezes, você está subindo aqui e o seu profissional não está. Mas entenda... E aí vão outros... A saúde, você não consegue fazer atividade física, você está no seu momento profissional de escala, mas daqui a pouco você consegue, daqui a pouco você consegue duplicar. E a vida realmente é isso. É a gente entender de que bom que eu estou nesse movimento, né? Isso. Que bom, porque quando a gente não está, a gente fica, ai meu Deus, eu queria estar. E realmente que bom que a gente está nesse movimento. Doutora Camila, 2 últimas perguntas para a gente encerrar, tá? Para uma profissional da saúde que está começando agora, eu queria que você falasse, que está sonhando em empreender, está começando o seu estudo agora, está se inspirando para construir, querendo construir algo próprio. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Olha, primeiro de tudo, eu vou dizer para ela segurar e não empreender agora. Porque quem está iniciando, a gente precisa ter muito ainda à mão, né? Porque não adianta você saber empreender, mas você não ter a técnica, você não ter a mão, você não ter ali a habilidade mesmo, essa destreza mesmo com as mãos. Então, quem quer empreender, eu acho super válido, tem todo apoio, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu também não sou aquela profissional que vai ficar ali querendo que o outro não vai empreender porque é meu concorrente. De fato, isso não existe. Tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que você tem que começar ali. A melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão que eu tomei foi começar de baixo mesmo. Quando você presta serviço para outras clínicas primeiro, você aprende primeiro a administrar o seu ali, né? Sem ter toda aquela parte burocrática e sem ter todos ali os encargos e todas as dores de cabeça que um CNPJ ele vai te trazer. Então, você vai conseguir administrar ali o seu, trabalhando para uma outra clínica, porque muitas vezes você é MEI, então você já começa empreendendo, só que num tamanho menor, né? Numa proporção menor. Então, você fica muito bom na sua técnica, aí sim. É hora de você ir alçar outros voos e começar a empreender de fato. E aí começa alugando uma salinha, né, pequenininha, e aí você vai construindo. Eu acho que quem pula etapas, né, eu falo isso por experiência própria, porque eu já vivi os 2 mundos, né? Eu já comecei grande com uma franquia e eu já fui lá de baixo também, comecei a empreender. Então, às vezes, quando a gente começa grande, você não tem a maturidade suficiente para administrar aquele negócio, você não tem know-how, você não tem a expertise e você não tem a parte técnica. E aí você não tem como fazer as 2 coisas. Ficar bom na técnica e empreender ao mesmo tempo. Você precisa decidir uma coisa primeiro. Então, fica bom na técnica, presta serviço para outras clínicas e depois você vai empreender, até porque você já vai ter até uma maturidade muito maior profissional que você vai adquirindo, né? Qualquer coisa que a gente passa, você vai adquirindo uma bagagem já para isso, né? Muito bom mesmo. E eu digo o seguinte, para quem está começando, só para complementar, encare o seu novo trabalho não pelo financeiro, e sim como uma pós-graduação, uma prática naquilo ali, né? Eu tinha muito essa visão, eu nunca tive carteira assinada na minha vida, nunca. Eu sempre fui empreendedora e tive visão de fazer, de montar negócio. Então, quando eu tinha uma oportunidade, se pudesse, eu dizia assim, não, eu quero só estar perto de você, só estar perto, como se eu posso pagar para aprender com você a técnica. Então, eu sempre tive essa cabeça de que eu preciso aprender, da prática, que é isso que a gente faz. Isso. E, doutora Camila, tem alguma frase que você utilize que represente aquilo que você acredita hoje, para deixar para a pessoa que está aqui? Tem alguma frase que você repete demais, de pai, de mãe, da sua vida? Não, tem uma frase que eu, inclusive, trouxe para... E aí tem tudo a ver com a estética, né? Estética é o centro da minha vida, Suzy. Mas vou trazer aqui, puxando um pouco da sardinha, eu costumo falar muito com os pacientes, com as pessoas. Eu não gosto muito da palavra transformar e mudar, né? Quando a gente fala em estética, porque dá a entender que você vai realmente se transformar em outra pessoa, enfim. Eu gosto da palavra revelar, porque eu acho que todos nós temos algo que já está bem íntimo, né? A gente só precisa de alguém que faça isso vir à tona novamente. E aí eu falo da estética, mas não só na estética, né? Às vezes você vê o potencial em alguma outra pessoa, em algum colaborador, em alguma amiga, em alguma coisa, e às vezes ele só precisa do empurrãozinho para fazer aquilo aparecer e se revelar mesmo, de fato. Então, eu não gosto da palavra transformar e mudar, eu uso revelar. Então, inclusive, a minha marca é que o meu propósito, né, é de revelar a sua beleza e não de transformar, pensando na estética.
Então, revelar a sua beleza. Inclusive, a gente tem lá na clínica essa frase lá na recepção. Então, sua beleza revelada é a minha frase, é o meu lema. Muito bom, muito bom. E, doutora Camila, para quem assistiu até aqui e gostou da sua história, como é que elas podem te acompanhar? Essa câmera aqui é a sua. Fala como é que as pessoas te acham, como é que acha a CB Clinic, como é que pode conhecer melhor o seu trabalho nas redes sociais. Muito bem, vão lá me seguir. Meu Instagram, tô lá sempre lá muito ativa nos stories, tem conteúdo lá no feed também, é @doutora DRA Camila Bandeira. Tem o perfil da clínica também, que é CB Clinic __. E tem o TikTok, não sou muito ativa lá, mas tudo é também doutora Camila Bandeira. Mas o meu negócio é mais no Instagram mesmo. Estou sempre trazendo lá um pouco da minha rotina, um pouco dos meus filhos, um pouco do meu trabalho e da experiência da clínica também, no Instagram da clínica também. O que eu tiro dessa conversa aqui é uma reflexão que vale não apenas para quem trabalha na saúde, né, mas para qualquer profissional que queira empreender. Chega um momento em que trabalhar bem já não é suficiente para crescer, né? Literalmente. Você precisa aprender a tomar decisões na hora certa, decisões sobre dinheiro, sobre equipe, sobre estrutura, sobre riscos, sobre sociedade, sobre quanto reinvestir vale a pena, e até mesmo onde é que você quer chegar, né? Porque existe uma diferença enorme entre ter uma profissão que gera uma boa renda e construir um negócio, uma empresa e ser capaz de crescer. E é por isso que eu falo tanto, doutora Camila. Um CPF financeiramente forte constrói CNPJs de sucesso. O crescimento que aparece para todo mundo quase sempre começou muito antes de decisões que ninguém viu, né? E talvez seja esse uma das maiores características do verdadeiro profissional que pensa além do DOC, né? Ele não pensa apenas na próxima consulta, de encher a agenda. Ele pensa naquilo que está construindo para os próximos anos. É um legado em si. Tá? Doutora Camila, foi incrível. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui compartilhar um pouco da sua história com a gente. Eu sei que por trás de uma carreira, de uma clínica, de tudo isso que as pessoas enxergam, existem muitas escolhas, renúncias, riscos, decisões que quase nunca aparecem, né? E é justamente isso que eu gosto de trazer para essa mesa aqui. Não só o resultado, mas do caminho. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade, pela sua sinceridade e por dividir aqui com a gente um pouco da profissional e da empreendedora e da mulher, né, que existe por trás de tudo isso. Foi um prazer enorme receber você aqui no Além do Doc. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com o convite também. E eu acho que é isso mesmo, né? Quem vê ali os holofotes ali, né, não sabe dos bastidores, muitas vezes, do que você passa, do que você renuncia, das cobranças, das culpas, dos medos. Mas vale a pena no final. Vale a pena. E a gente tá aí para isso mesmo, para se arriscar, para viver o extraordinário mesmo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E eu estou imaginando já nos próximos 10 anos, você fechando o olho, olhando para trás e assim... Que linda essa história que eu construí, né? Sim. E realmente eu agradeço. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um business gigantesco de muitas glórias, de muitas colheitas para você. Amém. Tá? Para nós. Para nós, exatamente. Então, vamos lá. E agora eu quero te pedir uma coisa, você que está assistindo. Não guarde esse episódio só para você, não. Nesse exato momento, pega o link e compartilha com 3 pessoas que precisam assistir essa conversa. E se você é médico, pensa como médico empresário, construiu uma trajetória de crescimento e acredita que sua história pode ensinar e inspirar outros profissionais, entre em contato aqui com a gente ou com a nossa equipe, porque pode ser que o próximo convidado sentado aqui na mesa aqui comigo seja você. Segue o Além do Doc Podcast, compartilha esse episódio e acompanha a gente, porque toda terça-feira, às 7 horas da manhã, tem episódio novo. Eu sou Dulce Tigre e espero você no nosso próximo episódio.